Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na nossa última aula, a gente estava falando um pouco sobre o sistema urinário e nós passamos um bom tempo discutindo sobre a fisiologia desse sistema. Então, nós falamos um pouco, sobre as generalidades, da definição do sistema, como que ele é constituído, as principais funções. E a partir da aula de hoje, eu gostaria de retomar com vocês nesse slide daqui, onde nós vamos falar sobre a constituição desse sistema. Relembrando então que nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Vale lembrar que o rim ele apresenta a função principal de filtrar o sangue e produzir a urina. Essa urina então será transportada do rim até a bexiga urinária por essas estruturas que são tubos musculares chamados de ureteres. Após chegar até a bexiga urinária, a urina fica armazenada até o momento da sua eliminação. O processo de eliminação da urina, que é chamado de micção, ele vai ser realizado então através da uretra, que vai conduzir ou transportar a urina da bexiga urinária para o meio externo. Bom, aqui nós temos 3 imagens de um corte frontal na primeira imagem e 2 cortes sagitais, relembrando que o corte frontal divide o corpo em parte anterior e posterior e que os cortes sagitais, dividem o corpo em parte lateral direita e esquerda. Então aqui nós temos a imagem mostrando 2 rins aqui em posição anatômica, sendo este o rim direito e este o rim esquerdo. Aqui em palha a gente consegue observar um tubo muscular que é chamado de ureter e aqui embaixo a bexiga urinária. Na imagem que nós estamos apontando aqui, nós não conseguimos ainda ver a uretra, mas nessas 2 imagens após corte sagital, a gente observa esta cartilagem, que é chamada sínfise púbica e é uma estrutura mediana, ou seja, que está exatamente ao centro do corpo, aqui a sínfise púbica, e a gente pode observar que a bexiga urinária, que estava sendo mostrada aqui nesta imagem, está imediatamente posterior, então, à sínfise púbica. Então, sínfise púbica aqui e posterior a ela bexiga urinária. Sínfise púbica e posterior a ela bexiga urinária. Observem que existe uma estrutura que sai da bexiga urinária, que é a chamada uretra. Então, essa é a uretra masculina e aqui a gente pode observar a uretra feminina. Bem, falando um pouco sobre o rim, então, nós sabemos que o rim ele é um órgão par, porque são 2 rins, o rim direito e o rim esquerdo, que apresentam como função principal filtrar o sangue e produzir a urina. Esses rins, eles apresentam uma localização abdominal e retroperitoneal, o que significa dizer que aqui é o músculo diafragma e toda a estrutura que está abaixo do diafragma, ela é uma estrutura abdominal. Então, o rim está abaixo do diafragma, sendo uma estrutura abdominal. E ele está atrás de um saco seroso chamado peritônio. Dentro do nosso abdômen existem algumas estruturas, alguns órgãos, estômago, fígado, baço, pâncreas, intestino, que ficam dentro desse saco chamado peritônio. Qualquer estrutura que estiver atrás desse peritônio é chamada de retroperitoneal. Então, aqui, os 2 rins como sendo estruturas abdominais e retroperitoneais. A coluna vertebral estaria localizada nesta região central, é uma estrutura mediana, e os rins estão à direita e à esquerda dessa coluna vertebral. O rim direito apresenta uma localização mais inferiorizada, uma vez que ele apresenta acima um órgão de volume considerável que é chamado de fígado. Então, o fígado fica exatamente nesta localização e, por esse motivo, o rim direito acaba sendo empurrado para baixo. Então, apresentando uma posição um pouco mais inferiorizada em comparação ao rim esquerdo. Eles apresentam o formato de um grão de feijão, sendo órgãos de pequeno tamanho e volume, peso também. Apesar disso, apresentam uma função primordial no nosso sistema. Os rins apresentam 2 faces, 2 bordas e 2 extremidades. As 2 faces são chamadas então de face anterior, a que fica de frente para a gente, em posição anatômica, onde a gente observa predominantemente a artéria e veia renal, e na borda posterior a gente tem uma imagem predominantemente do ureter, que então estaria à frente
da artéria e da veia na face posterior. Então, eu fiz um vídeo de aula prática para enviar para vocês para tentar esclarecer esse assunto. Então, além das duas faces, anterior e posterior, o rim apresenta duas bordas, uma borda medial e uma borda lateral. Observem que não existe nada na borda ou margem lateral, mas na borda ou margem medial existem estruturas que entram para dentro do rim. Gosto de voltar aqui no slide para mostrar para vocês, então, que esse é o rim e aqui seria a borda lateral, enquanto que esta seria a borda medial, exatamente por estar mais próxima ao plano mediano. Essa daqui seria a face anterior e atrás seria a face posterior, que nós não estamos conseguindo visualizar. Chama atenção ainda que existem dois polos ou duas extremidades. Aqui, polo ou extremidade inferior, onde nenhuma estrutura aparece, e aqui na região superior, o polo ou extremidade superior, onde temos uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal. Ela recebe esse nome exatamente por apresentar localização superior ao rim. O outro nome, adrenal, significa ou foi denominado dessa forma devido ao fato dela produzir um hormônio chamado adrenalina. Bom, então, em posição anatômica aqui, rim com face anterior aqui, face posterior não sendo observada, borda ou margem lateral, borda ou margem medial, polo ou extremidade inferior, polo ou extremidade superior e a glândula suprarrenal está no polo superior da glândula. Bem, na borda medial do rim é possível observar que aqui eu chamei atenção para hilo e pedículo renal. O que seria isso? Hilo renal é uma abertura que existe aqui na borda medial do rim, para que artéria, veia, nervos linfáticos e ureter possam entrar para dentro do rim, é necessário que tenha uma abertura, uma fenda, uma fissura. Essa fenda, abertura ou fissura é chamada de hilo renal. Então, hilo renal é uma fenda localizada na borda medial do rim, enquanto que pedículo renal é um conjunto de 5 estruturas denominadas, então, artéria, veia, nervo, vasos linfáticos e ureter. Esse conjunto dessas 5 estruturas, denominada de pedículo renal, adentra para o rim exatamente por uma abertura chamada hilo renal. Bem, eu fiz também um vídeo na aula prática comentando mais sobre esse assunto. O rim, ele apresenta dois envoltórios, uma cápsula fibrosa e uma cápsula adiposa. Toda vez que vocês ouvirem o termo adiposo, vocês têm que lembrar de gordura. Então, cápsula adiposa é uma cápsula de gordura que nós não estamos observando aqui nesta imagem, assim como nós não observamos nesta imagem aqui. Exatamente para que a gente consiga observar o rim plenamente, nós precisamos de remover a gordura que estava localizada acima dele para que a gente possa ter uma completa visualização. Então, a cápsula fibrosa é essa cápsula que vocês estão vendo aqui, que foi pinçada, né, que tem como um papel proteção do rim. Ambas as cápsulas têm como função a proteção desse rim, mas aqui na imagem a gente só consegue observar a cápsula fibrosa. Bem, a gente tem também dois outros termos importantes de serem mencionados, que são seio e pelve renal. Vocês já sabem que essa estrutura que está aqui, saindo da região medial do rim, é chamada de ureter, esse tubo muscular. Observem que tem uma parte do ureter que é mais dilatada, que fica bem proximal, bem na região superior, né, do ureter. Essa parte dilatada do ureter, então, é chamada de pelve renal. Pelve renal é esse local, essa parte dilatada, pelve renal é essa estrutura, essa parte dilatada do ureter. Enquanto que o seio renal, este sim seria então o local onde a pelve renal se encontra. Então, este local onde está apontando a seta é chamado de seio renal. Essa estrutura onde a seta está apontando é chamada de pelve renal. Então, a diferença entre pelve e seio renal é que a pelve é uma estrutura e o seio renal é uma localização. Bem, o parênquima ou tecido renal, ele é dividido em duas partes. Então aqui vocês têm uma imagem do rim após um corte frontal, onde vocês observam então que foi feito uma delimitação, ou que tem uma delimitação. A parte mais pálida e mais externa é chamada de córtex renal, a parte mais interna e mais escura é chamada de medula renal. Então, o tecido ou parênquima renal é dividido em córtex e medula renal, sendo o córtex a parte mais externa
e medula a parte mais interna. Dentro desse tecido renal, é possível a gente observar a presença de algumas estruturas. Essas estruturas eu vou começar a apontar para vocês, porém, eu chamo a atenção de novo em uma outra imagem depois. Bem, então, essas estruturas que vocês estão observando aqui, elas são chamadas de pirâmides renais. A pirâmide ela tem um formato triangular e essa região aqui que vocês podem observar, que é o ápice da pirâmide, ela tem uma coloração mais pálida. Essa parte mais pálida, que é o ápice da pirâmide renal, ela é chamada papila renal. Então, pirâmide renal e papila renal. Observem que a papila renal está em contato com uma outra estrutura, que é chamada de cálice menor. Cada um desses daqui é chamado de cálice menor. Um cálice menor, então, tem contato com a papila renal. E a partir daqui, tudo que vocês estão enxergando, tudo isso é chamado de cálice maior. Então, o conjunto de cálices menores denomina-se cálice maior, ou formam um cálice maior. Então, um cálice maior é um conjunto de cálices menores, 2 ou mais cálices menores. Então, esses cálices menores se unem aqui formando o cálice maior. Então, vamos observar o seguinte, esse é o ureter e essa daqui é a pelve renal. A pelve renal, que é a parte dilatada do ureter. Essa pelve renal, ela se subdivide em 3 a 4 cálices maiores e o cálice maior se subdivide em cálices menores. Os cálices menores estão em contato com a pirâmide renal, especificamente com o ápice da pirâmide renal, que é chamado então de papila renal. Nessa imagem aqui, observem então que tudo que está escrito aqui, vocês já saberiam me dizer o que é. Córtex, medula, pirâmide renal, papila renal, cálice maior e cálice menor, pelve renal e seio renal. A única coisa que não foi explicada ainda foi o que é a coluna renal. Então, observem que entre uma pirâmide renal e a outra existe um espaço. Esse espaço é chamado de coluna renal. A coluna renal é uma projeção do córtex renal para dentro da medula renal. Então, o córtex renal, ao se projetar, ao entrar para dentro da medula renal, ele forma as chamadas colunas renais, que em termos práticos vocês podem observar que são esses espaços entre as pirâmides. Porém, cuidado, porque nem sempre a gente consegue visualizar tão facilmente a coluna renal. Por exemplo, isso é uma coluna renal, aqui temos outra coluna renal, mas observe que entre essas pirâmides não está tão evidente a coluna renal, tá? Bem, para a gente finalizar as informações sobre o rim, a gente precisa de falar sobre o néfron. O néfron, ele é a unidade funcional e microscópica do rim, ou seja, quando nós estamos visualizando essa imagem aqui, eu não consigo enxergar aqui no córtex renal, na medula renal, especialmente na pirâmide renal e na coluna, eu não consigo visualizar uma estrutura microscópica chamada néfron. Mas, se vocês compararem aquela imagem com essa daqui, isso daqui é o córtex renal, essa é a pirâmide renal e aqui o espaço entre as pirâmides que é denominado de coluna renal. Então, o néfron, que é essa unidade em amarelo, uma unidade microscópica do rim, ela pode estar localizada tanto no córtex quanto na medula renal. E aí, esses néfrons, que estão presentes em grande quantidade dentro do rim, sendo aproximadamente 1 milhão deles em cada rim, eles são a unidade funcional, ou seja, eles é que efetivamente produzem a urina. Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, em vermelho a artéria e em azul a veia. Então, o sangue entra no rim pela artéria, passa para ser filtrado e depois ele sai pela veia, que aqui está em azul. Então, tudo que tiver em excesso aqui no sangue, como a gente viu na nossa primeira aula, vai ser reabsorvido para dentro do néfron para ser eliminado na forma de urina. Ao passo que as substâncias que estiverem em quantidade adequada ou em baixa quantidade, elas entram no rim, o rim detecta que elas estão em quantidade adequada ou abaixo do ideal e reabsorvem para dentro da veia para que essas substâncias continuem dentro do sangue, tá? Porque uma vez que elas fiquem dentro do néfron, o néfron vai formar a urina e ela vai ser eliminada. Então, passando uma visão geral aqui, observem o seguinte. A gente havia comentado, então, que a pelve renal se divide em cálices maiores, que se subdividem em cálices menores, que estão em contato com a pirâmide renal, especialmente com a
papila renal, que é o seu ápice. Então, esse caminho está aqui, ó. A pelve renal subdividindo em cálices maiores, que se subdividem em cálices menores, que estão em contato com a papila renal e que, por outro lado, são parte da pirâmide renal. Porém, pensem comigo como é que a urina que é produzida dentro do rim vai sair de dentro desse rim. Vai ser justamente o caminho contrário. Então, o néfron pode estar no córtex ou na medula renal, tanto na coluna quanto na pirâmide ou aqui no córtex. Então, o néfron, que é a estrutura em amarelo, vamos supor que ele esteja aqui dentro da pirâmide renal. Qual o trajeto para a urina que está sendo produzida sair de dentro do rim? Então, a urina está sendo produzida pelo néfron aqui dentro da pirâmide renal. Após ser produzida na pirâmide, a urina vai ser coletada para a papila renal. Da papila renal, a urina passa para dentro do cálice menor. Do cálice menor, a urina passa para dentro do cálice maior. Do cálice maior, a urina chega na pelve renal, que é a parte dilatada do ureter. E aí, da pelve renal, ela desce pelo ureter para ser armazenada dentro da urina. Dentro da bexiga, perdão, gente. Bem, numa próxima aula, então, eu vou voltar falando com vocês a respeito dos outros 3 componentes do sistema urinário: ureter, bexiga e uretra, tá? Mas, por enquanto, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês algumas estruturas em um aplicativo, aquele aplicativo em 3D também, tá bom? Bom, gente, então aqui agora nós temos a imagem do sistema urinário, né, completo, com os 2 rins, os 2 ureteres, a bexiga e a uretra. Então aqui os 2 rins vão filtrar o sangue e produzir a urina, que vai ser transportada pelo ureter do rim até a bexiga, que vai armazenar essa urina até o momento de sua eliminação. Para ser eliminada, a urina tem que ser transportada pela uretra, desde a bexiga até o meio externo. Então, hoje o foco aqui, por enquanto, é no rim. E como a gente estava comentando na nossa aula, né, a gente tem aqui uma porção mais pálida e mais externa no rim, chamada de córtex renal, a porção mais interna e mais escura, chamada medula renal. Então, essas estruturas são as chamadas pirâmides renais. Então, a pirâmide renal é essa estrutura, né, que tem, então, em seu ápice a chamada papila renal, tá? Então, o ápice da pirâmide renal é chamado de papila renal. Eu gosto desse aplicativo porque aqui fica bacana para a gente enxergar os cálices maiores e menores. Então, esse aqui é um cálice menor. Então, cálices menores. Observe que 2 cálices menores aqui estão se unindo para formar o que seria um cálice maior. Então, um cálice maior é um conjunto desses 2 cálices menores aqui. Nesse caso aqui de cima, mais uma vez, um cálice maior formando 2 cálices menores. Aqui também. Então, vou marcar aqui agora para vocês ou apontar aqui para vocês aonde ficaria cada um desses cálices maiores. Aqui um cálice maior, aqui é um outro, esse é um outro e aqui um outro cálice maior. Então, como a gente havia comentado lá na aula, aqui é o ureter, essa daqui, a parte dilatada do ureter, é chamada de pelve renal. Né? Então, observe que aqui o rim sofreu um corte frontal, mas mesmo aqui a gente consegue observar essa parte dilatada do ureter. Ó. Vou girar a imagem para vocês observarem. Aqui, então, a pelve renal como sendo a parte dilatada do ureter. Bem, então, retomando aqui, eu estava explicando que esse é o ureter, esta daqui é a pelve renal, e aí a pelve renal se subdivide em 3 a 4 estruturas chamadas cálices maiores. Então aqui, por exemplo, eu tenho um cálice maior, ó, sendo circulado pela imagem. Esse é um cálice maior. O cálice maior se subdivide em cálices menores. Os cálices menores estão em contato com o ápice aqui, chamado papila renal, que é o ápice dessa estrutura chamada pirâmide renal. Né? Então, mais uma vez, isso aí seria mesmo para complementar. As informações a respeito do ureter, bexiga e uretra serão repassadas em uma outra aula, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. Vou enviar alguns vídeos que eu fiz dentro do laboratório de aula prática para facilitar para vocês também. Não deixem de acompanhar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.